Capítulo 29. Relatos de incidentes diversos que só acontecem nas ferrovias americanas. Naquela mesma noite, prosseguindo sua rota sem obstáculos, o trem deixava para trás o Forte Sanders, atravessava o desfiladeiro Cheyenne e chegava ao de Evans. Nesse local, a ferrovia alcançava o ponto culminante do percurso, ou seja, 2.466 metros acima do nível do mar. Só restava aos passageiros descerem até o Atlântico por aquelas planícies sem limite, niveladas pela natureza. Era lá, no Grand Trunk, que estava situado o ramal de Denver City, principal cidade do Colorado. É um território rico em minas de ouro e prata, já contando com uma população de 50 mil habitantes. Naquele momento, após 3 dias e 3 noites, já haviam percorrido 2.220 quilômetros desde São Francisco. Em 4 noites e 4 dias, de acordo com todas as previsões, deveriam alcançar Nova York. Phileas Fogg continuava, portanto, dentro do prazo. Durante a noite, deixaram o acampamento Walbach à esquerda. O Lord Paul Creek corria paralelamente à via férrea, seguindo a fronteira retilínea comum aos estados do Wyoming e do Colorado. Às 11 horas, entravam no Nebraska, passavam pela Sedgwick e chegavam a Julesburg, situada no braço sul do rio Platte. Fora ali que se dera a inauguração da Union Pacific Road, em 23 de outubro de 1867, cujo engenheiro-chefe foi o general J. M. Dodge, que pararam as 2 potentes locomotivas, rebocando os 9 vagões dos convidados, em meio aos quais figurava o vice-presidente Mr. Thomas C. Durant, que ecoaram as aclamações, que Sioux e Pawnees encenaram o espetáculo de uma pequena guerra indígena, que os fogos de artifício estrondearam. Fora ali, por fim, que havia sido publicado, por meio de uma impressora portátil, o primeiro número do jornal Railroad Pioneer. Assim foi celebrada a inauguração dessa grande estrada de ferro, instrumento de progresso e civilização, lançada através do deserto e destinada a ligar uma a outras cidades e vilas ainda inexistentes. Em breve, o apito da locomotiva, mais potente que a lira de Amphion, iria fazê-las brotar do solo americano. Às 8 da manhã, passavam pelo Forte McPherson. 575 quilômetros separavam esse ponto de Omaha. Em seu flanco esquerdo, a via férrea acompanhava os caprichosos meandros do braço sul do rio Platte. Às 9 horas, chegaram à importante cidade de North Platte, construída entre esses 2 braços do grande curso d'água, que se juntam após contorná-la, transformando-se numa artéria única, caudaloso afluente, cujas águas se confundem com as do Missouri, um pouco acima de Omaha. Haviam transposto o 101º meridiano. Mr. Fogg e seus parceiros haviam voltado ao jogo. Nenhum deles se queixava da morosidade da viagem, muito menos o morto. Fix começara por ganhar alguns guinéus, que estava prestes a perder de novo, mas não se mostrava menos entusiasmado do que Mr. Fogg. Naquela manhã, a sorte favoreceu sobremaneira esse gentleman. Trunfos e coringas choviam em suas mãos. Em certo momento, após urdir um golpe audacioso, preparava-se para jogar espadas, quando uma voz ressoou atrás de seu banco dizendo: "Eu jogaria ouros." Mr. Fogg, Mrs. Alda e Fix ergueram a cabeça. O Coronel Proctor estava ali. Stamp W. Proctor e Phileas Fogg reconheceram-se na mesma hora. "Ah, é o cavalheiro inglês!" exclamou o coronel. "E era ele que ia jogar espadas." "E que assim o faz," respondeu friamente Phileas Fogg, descendo um 10 desse naipe. "Pois eu jogaria ouros," replicou o coronel Proctor, visivelmente irritado. E esboçou um gesto para recolher a carta da mesa, acrescentando: "O senhor não entende nada desse jogo." "Talvez eu seja mais habilidoso em outro," replicou Phileas Fogg, levantando-se. "Só depende da sua vontade, filho de John Bull," rebateu o estúpido personagem. Mrs. Alda empalidecera, pois todo o seu sangue refluíra para o coração. Agarrara-se ao braço de Phileas Fogg, que a repeliu delicadamente. Passepartout estava pronto para se atirar sobre o americano, que fitava seu adversário com o ar mais insultante do mundo. Fix, contudo, levantara-se e, plantando-se diante do coronel Proctor, interpelou-o. "O senhor se esquece de que é comigo que tem contas a acertar, senhor. Foi a mim que não só ofendeu, como agrediu." "Sr. Fix,
disse Mr. Fogg. O senhor vai me desculpar, mas isso é assunto exclusivamente meu. Ao declarar que eu me equivocava jogando espadas, o coronel me fez uma nova ofensa, e terá de me dar satisfação. Quando e onde quiser, respondeu o americano, e com a arma de sua escolha. Mrs. Alda, em vão, tentou reter Mr. Fogg. O inspetor, em vão, tentou reivindicar a contenda para si. Passepartout ia empurrar o coronel Portinhola fora, mas um sinal de seu patrão o deteve. Phileas Fogg deixou o vagão e o americano o seguiu pela passarela. Senhor, disse Mr. Fogg a seu adversário, tenho muita pressa de chegar à Europa, e qualquer atraso prejudicaria imensamente meus interesses. Muito bem, e eu com isso? Retrucou o coronel Proctor. Senhor, replicou educadamente Mr. Fogg. Após o nosso encontro em São Francisco, coloquei na minha agenda vir encontrá-lo nos Estados Unidos tão logo resolvesse os assuntos que me chamam ao velho continente. Realmente? Que tal nos encontrarmos daqui a 6 meses? Por que não daqui a 6 anos? Eu disse 6 meses, respondeu Mr. Fogg. E serei pontual. Desculpe, esfarrapada, exclamou Stamp W. Proctor. Agora ou nunca? Pois seja, concordou Mr. Fogg. Está indo para Nova York? Não. Chicago? Não. Omaha? Não é da sua conta. Conhece Plum Creek? Não, respondeu Mr. Fogg. É a próxima estação. O trem chegará lá em 1 hora e fará uma escala de 10 minutos. Teremos 10 minutos para trocar alguns tiros de revólver. Tudo bem, concordou Mr. Fogg. Saltarei em Plum Creek. Acho, inclusive, que ficará por lá, acrescentou o americano com uma insolência sem igual. Quem sabe, senhor, respondeu Mr. Fogg, e retornou ao vagão, imperturbável como sempre. O gentleman começou por tranquilizar Mrs. Alda, declarando que fanfarrões não devem ser temidos. Em seguida, pediu a Fix que lhe servisse de testemunha no duelo prestes a acontecer. Fix não podia recusar, e jogando espadas com uma calma impassível, Phileas Fogg reiniciou tranquilamente seu jogo interrompido. Às 11 horas, o apito da locomotiva anunciou a estação de Plum Creek. Mr. Fogg levantou-se e, seguido por Fix, dirigiu-se à passarela. Passepartout foi junto, carregando um par de revólveres. Mrs. Alda ficara no vagão, pálida feito uma defunta. Nesse momento, a porta do outro vagão se abriu e o coronel Proctor apareceu por sua vez na passarela, seguido por sua testemunha, um Yankee de sua laia. Contudo, no instante em que os dois adversários iam descer a via férrea, o condutor acorreu e gritou em sua direção. Não podem descer, senhores! E por quê? Perguntou o coronel. Estamos 20 minutos atrasados, o trem não vai parar. Mas preciso duelar com o cavalheiro. Sinto muito, respondeu o funcionário. Partimos imediatamente. Ouçam o sino. O sino badalava com efeito e o trem pôs-se em marcha. Sinto imensamente, senhores, desculpou-se de novo o condutor. Em qualquer outra circunstância eu teria sido solícito. Mas, afinal, já que não houve tempo para duelarem aqui, o que os impede de duelar durante a viagem? Isso talvez não fosse conveniente para o cavalheiro, disse o coronel Proctor com um ar irônico. É perfeitamente conveniente, respondeu Phileas Fogg. Não resta a menor dúvida. Estamos na América, pensou Passepartout. E o condutor do trem é um gentleman de alto gabarito? Dando tratos à bola, seguiu seu patrão. Os dois adversários e suas testemunhas, precedidos do condutor, passando de um vagão ao outro, deslocaram-se para a rabeira do trem. Ocupava o último vagão apenas uma dúzia de passageiros. O condutor pediu a estes últimos a fineza de abrirem espaço, só por um instante, para 2 gentlemen com um assunto de honra pendente. E retirando-se para as passarelas, os passageiros pareciam muito felizes por serem úteis aos 2 gentlemen. O vagão, com cerca de 15 metros de comprimento, parecia projetado para a circunstância. Os dois adversários poderiam marchar um em direção ao outro entre os bancos e trabucar-se à vontade. Nunca duelo foi mais fácil de arbitrar. Mr. Fogg e o coronel Proctor, cada qual empunhando um revólver de 6 tiros, entraram no vagão. Ao primeiro apito da locomotiva, deveriam abrir fogo. Em seguida, após um lapso de 2 minutos,
o que sobrasse dos dois gentlemen seria retirado do vagão. Na verdade, nada mais simples. Era inclusive tão simples que Fix e Passepartout sentiam seus corações prestes a arrebentar. Aguardavam então o apito estipulado, quando subitamente reverberaram gritos selvagens. Eram acompanhados de detonações, mas que não vinham do vagão reservado aos duelistas. Prolongavam-se, ao contrário. Gritos de terror ressoavam no interior do trem. O Coronel Proctor e Mr. Fogg, revólveres em punho, saíram imediatamente do vagão e precipitaram-se para a locomotiva, foco maior das detonações e dos gritos. Perceberam que o trem estava sendo atacado por um grupo de Sioux. Não era a primeira incursão daqueles ousados indígenas que volta e meia interceptavam um trem. Segundo seu costume, sem esperarem a parada do comboio, uns 100 deles saltaram para os estribos e escalaram os vagões como faz um acrobata de circo num cavalo a galope. Os Sioux estavam munidos com rifles e seus disparos levaram os passageiros, quase todos armados, a responder com tiros de revólver. Os índios haviam centrado seu ataque na locomotiva. O maquinista e o foguista haviam sido postos fora de combate a golpes de tacape. Um chefe Sioux, querendo parar o trem, mas sem saber como operar o manete do freio, abrira a entrada do vapor em vez de fechá-la, e a locomotiva, desembestada, ganhara uma velocidade vertiginosa. Nesse ínterim, após invadirem os vagões, os Sioux correram feito macacos furiosos sobre o teto da composição, arrombaram as portinholas e lutaram corpo a corpo com os passageiros. A carga era tirada para fora do vagão de bagagens, arrombado e saqueado, e caía na ferrovia. Gritos e disparos não arrefeciam. Enquanto isso, os passageiros se defendiam valentemente. Alguns vagões, protegidos por barricadas, resistiam ao cerco como verdadeiros fortes ambulantes, transportados a uma velocidade de 150 km por hora. Desde o início do ataque, Mrs. Alda comportara-se com bravura. Empunhando um revólver, defendia-se heroicamente, atirando através dos vidros quebrados quando algum selvagem surgia à sua frente. Cerca de 20 Sioux, mortalmente atingidos, haviam caído na via férrea, e as rodas dos vagões esmagavam feito minhocas os que escorregavam das passarelas para os trilhos. Vários passageiros, gravemente feridos por balas ou tacapes, jaziam nos bancos. Entretanto, era preciso terminar com aquilo. A refrega já durava 10 minutos, e se o trem não parasse, tinha tudo para ser vencida pelos Sioux. Com efeito, a estação de Fort Kearney ficava a menos de 3 quilômetros de distância. Lá havia um posto americano, porém, depois desse posto, entre o Fort Kearney e a estação seguinte, os Sioux se tornariam senhores do trem. O condutor batia-se ao lado de Mr. Fogg quando um tiro o derrubou. Ao cair, o homem gritou: "Estamos perdidos se o trem não parar daqui a 5 minutos." "Vai parar", respondeu Phileas Fogg, que fez menção de se jogar do vagão. "Fique, patrão!" gritou Passepartout. "Isso é comigo!" Phileas Fogg não teve tempo de deter o corajoso rapaz, que, abrindo uma portinhola sem ser visto pelos índios, conseguiu esgueirar-se por baixo do vagão. Enquanto a luta prosseguia, enquanto as balas se cruzavam acima de sua cabeça, recuperando sua agilidade e flexibilidade de acrobata, ele avançava sobre os vagões, agarrando-se às correntes, escorando-se na alavanca dos freios e nos eixos dos chassis, e rastejando de um carro ao outro com admirável destreza, chegou assim à dianteira do trem. Não tinha sido visto. Isso era impossível. Ali, pendurando-se com uma das mãos entre o vagão das bagagens e o tender, com a outra soltou as correntes de segurança. Entretanto, em decorrência da tração, jamais teria conseguido desaparafusar a barra de engate se um tranco da locomotiva não houvesse desprendido essa barra, fazendo com que a composição, desconectada, fosse ficando para trás, enquanto a locomotiva avançava ainda mais veloz. Carregado pela força da inércia, o trem avançou ainda por alguns minutos, porém, acionados os freios dos vagões, terminou parando a menos de 100 passos da estação de Kearney. Ali, os soldados do forte, atraídos pelos tiros, acorreram às pressas. Os Sioux não esperaram por eles, e antes da parada completa do trem, todo o bando se escafedera. Quando se procedeu à contagem dos passageiros na plataforma da estação, vários não responderam à chamada, entre outros, o corajoso francês, cuja lealdade acabava de lhe salvar a vida.
Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.